Se tem uma coisa que a gente consegue enxergar quem são os verdadeiros guerreiros nessa vida, é quando a coisa fica feia, é quando a vida bate forte mesmo na gente. Pessoal, meu nome é Thiago Simões, eu gosto de fazer esses vídeos para compartilhar um pouquinho da minha experiência de vida, né? Para quem conhece um pouquinho, né, do meu trabalho, sabe que eu estou sempre procurando aprender sobre desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo, sobre maneiras de a gente viver melhor. E espero que esse conteúdo aqui, de hoje, daquilo que você está vendo, possa ajudar você de verdade. Eu quero compartilhar com você algumas das coisas que eu tenho aprendido através de livros, através de podcasts, através mesmo de conferências, né, que a gente participa. O que a gente percebe nas pessoas, o que elas têm em comum, as pessoas que têm sucesso, aquelas pessoas que parece que apanham, mas parece que nada conseguem derrubar. Será que não derruba mesmo? A gente vai aprender um pouquinho. Quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês, que às vezes você pode estar se sentindo meio perdido ou meio perdida aí na vida. E espero que esse conteúdo possa realmente ajudar você a dar uma desembaraçada nessa sua vida e fazer com que você consiga encontrar forças para você conseguir continuar a sua caminhada. Então a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, que as pessoas que eu percebo que têm uma grande resiliência, ou seja, aquelas pessoas que apanham pra caramba, mas parece que de alguma maneira, parece que elas têm uma força hercúlea, né? Uma vontade divina, né? De ressurgir das cinzas, assim, né? Elas têm em comum a questão da consistência, elas sempre fazem aquilo que elas sabem que elas precisam fazer. E por causa disso, muitas delas, ou na maioria, a grande maioria das vezes, elas conseguem ter resultados muito superiores às pessoas que a gente acha que tem um talento natural, né? Então, normalmente o que acontece é quando a vida fica difícil, quando os problemas aparecem, quando os percalços, né, eles são apresentados assim, na vida, normalmente as pessoas acabam desistindo do que quer que seja. A pessoa está lá querendo passar num vestibular para um curso difícil, ela não consegue, ela acaba desistindo. Ela quer empreender num negócio, né? Começa muito empolgada, mas na hora que começa a entender que precisa fazer isso, tem que arrumar isso, às vezes precisa contratar funcionário, às vezes não sabe como é que faz a questão de contador, fala, meu Deus, é muito difícil, acaba desistindo. A pessoa quer ficar bem fisicamente, quer ganhar mais músculo, quer emagrecer, quer melhorar a saúde, mas na hora que percebe que precisa fazer certos sacrifícios, assim, para elas conseguirem, né, ter resultado, acabam desistindo também. Então, a maioria das pessoas, presta atenção nisso que eu quero falar para você, a maioria das pessoas desiste porque simplesmente não tem consistência de fazer todos os dias aquilo que ela precisa fazer. E quando a gente não desiste, acontece uma coisa meio mágica, a gente passa por uma espécie de uma transformação pessoal, né? A gente se torna a pessoa melhor, a gente fica com casca dura, sabe? Quando bate as coisas na gente. E parece que a gente não se importa, né? Parece que a gente recebe umas pedradas daqui, outra dali, e a gente dá uma sacudida assim, né? E continua. Isso daí é uma característica das pessoas que têm consistência de fazer todos os dias a mesma coisa. Muitas vezes, essas pessoas não são nem compreendidas. As pessoas olham para elas e falam, meu Deus, por que você continua fazendo isso? Por que você não para? Você está querendo... né, você está dando murro em ponto de faca, você está querendo, né? Parece que você não está percebendo que é muito difícil esse caminho que você está indo. Vem aqui com a gente, né? Vamos ficar aqui, né? Na média, né? Vamos, né, arrumar um empreguinho aqui mais ou menos, né? A gente pode, né, ter uma saúde mais ou menos. Fica aqui, para que você quer se destacar? Né? Sempre tem isso daí também. Então, a transformação pessoal faz parte de quando a gente decide não ser como a maioria. A gente decide ser, sei lá, ser meio doido e falar, eu quero mais, né? Se eu tô aqui, eu preciso crescer, né? São pouquíssimas as pessoas, né, que têm esse tipo de pensamento. Essas pessoas são que realmente têm sucesso na vida. Tá, Thiago, beleza, é óbvio que consistência é muito importante. É claro que se eu fizer todos os dias aquilo que eu sei que eu preciso fazer, eu sei que eu vou ter resultado, mas você não está entendendo. Eu não consigo ter consistência, a minha vida é muito difícil, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que levar filho na escola, tenho que né, aguentar a encheção do patrão, né, eu tenho problema na família, eu sei de tudo isso. Todos nós, né, em um grau ou outro, é claro que eu não tenho os mesmos problemas que você tem, mas você também não tem os mesmos problemas que eu tenho. Né? Cada um tem, né, que lidar, né, com uma série de problemas que a vida, né, nos apresenta.
Ninguém, se você olhar pessoas de grande sucesso, você acha que elas conseguiram chegar lá porque elas não tinham problemas, né? Elas conseguiram chegar lá justamente porque, apesar dos problemas que elas se enfrentavam, elas conseguiam ser consistentes nas ações que elas sabiam que elas precisavam fazer. Então eu quero dar algumas dicas aqui para você ser consistente, mesmo quando as coisas não estão meio colaborando assim com a gente. Então, primeira dica que eu preciso passar para você, eu vejo isso pode ser talvez uma coisa que alguns coaches que existem por aí, algumas pessoas que vocês escutam aí no YouTube, né, no Instagram, né, falando, né, que nós precisamos pensar coisas grandes. Você já deve ter ouvido falar isso daí se você já me acompanha há algum tempo. Nós precisamos mirar em coisas, eu preciso pensar em ser bilionário, né, porque assim eu consigo fazer ações massivas e tal. Eu discordo desse tipo de pensamento. Eu acho que a primeira coisa para a gente ser consistente, a gente precisa ter metas realistas, sabe? Muito provavelmente você não vai ser um bilionário. Muito provavelmente você não vai ser, se você é homem, você não vai ser ganhador do Olímpia. Você não vai ser um Mr. Olímpia, né? Todo fortão e tal. Se você é mulher, muito provavelmente você não vai ganhar o que a Gisele Bündchen ganha, né, nas passarelas. Nem sei se ela está, né, modelando ainda, né? Mas você não vai conseguir ganhar rios de dinheiro, né? Porque, enfim, são pessoas que estão realmente fora da curva. Então, se você pensa dessa maneira, eu vou ser, né, vou ser um Neymar, um jogador de futebol, vou superar o Neymar, vou superar o Pelé, por exemplo. Muito provavelmente você vai se frustrar, você não vai conseguir fazer as ações que você precisa, porque está muito longe da sua realidade, né? Você quer ser um bilionário, né, mas você nunca conseguiu vender nada, por exemplo, pela internet. Você não ganhou nem R$1, né? Você vive de salário mínimo, né? E presta atenção, não quero desanimar você, acho que você vai entender o que eu estou dizendo. Eu acho que a gente precisa ter degraus, né? Então, se você está, por exemplo, né, você está ganhando, um exemplo, R$2.000 por mês no negócio que você tem ou no emprego que você tem, né? Não queira ganhar 100 mil, sabe? É muito difícil, é um pulo muito grande. Mas você pode pensar, por exemplo, em fazer um negócio à parte do que você está fazendo, né, para ganhar o mesmo tanto, né? Se você está no emprego e ganha 2.000, você não cria um negócio, né, para ganhar outros 2.000, você vai dobrar, né, os teus rendimentos. Você tem um negócio que está, né, faturando R$2.000 por mês, você não tenta vender 2 vezes mais para conseguir um faturamento maior. Eu acho que quando a gente é uma coisa mais palpável, a gente tende a conseguir ter ações mais efetivas, né? Se você precisa, por exemplo, perder 50 quilos, você sabe, né, que você precisa perder 50 quilos, não pense em perder 50 quilos, né? Pense em perder 2 ou 3 quilos por mês. Vou perder 2 ou 3. É simples, é fácil você perder 2 ou 3 quilos por mês, né? Fazer um déficit calórico, né? Aumentar, né, os seus gastos calóricos, né? Fazendo uma atividade física, comendo adequadamente, você consegue fazer isso. Ao longo de um ano, você vai conseguir atingir o seu objetivo. Mas se você pensar, não, preciso perder 50, você vai perder 50 quilos no quê? Num mês? Muita gente pensa isso, né? O cara perde 2 ou 3 quilos, fala, nossa, tem um longo caminho pela frente. Não é para mim. Vou acabar desistindo, né? Não vou fazer. Né? Então, isso eu acho que é importante, né? A gente ter essas metas um pouco mais realistas. Isso vai fazer com que a gente seja mais consistente nas nossas ações. Não sei se você concorda comigo, né? Um monte de gente vai discordar, vai falar que a gente tem que mirar na lua, né, pra gente chegar nas estrelas, né? Enfim, tem essas coisas que eu acho errado de pensar assim. Se eu fosse você, pensaria em metas menores, mais tangíveis, coisas que você consegue fazer. E aí você vai fazer aquele processo de transformação pessoal. E a hora que você, por exemplo, dobrar os seus rendimentos, você pode pensar em dobrar de novo, aumentar em 10 vezes, e aí o céu é o limite. E aí sim a gente consegue ter resultados maiores. Uma outra coisa, para a gente ser consistente, né, ter mais consistência, não deixar com que a vida, sabe aquela questão de deixar a vida me levar, né? A gente precisa ter rotina. Isso é uma coisa que me ajudou muito. Às vezes a gente pensa, sei lá, eu acordo e falo, poxa vida, o que eu vou fazer hoje? Né? Será que eu vou à academia? Será que eu vou gravar um conteúdo? Será que eu vou atender um cliente? Será que eu vou limpar a casa? O que será, hein? Você não pode deixar que a vida dite aquilo que você vai fazer. Você precisa ter rotinas consistentes. Então,
né, eu já disse aqui alguns conteúdos, né, muita gente fala isso e eu concordo. É muito interessante que a gente já saiba o dia de amanhã, por exemplo, na noite anterior. Então você já vai dormir sabendo exatamente o que você tem que fazer no outro dia, assim que você acordar, né? Porque aí você não vai pensar, será que eu devo fazer isso? Não, estava no cronograma, né? Faz parte da minha rotina. Por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo aqui para você, não vem da vontade. Poxa, estou com vontade de gravar um vídeo, né? O pessoal acha que eu sou uma pessoa muito sábia, né? Eu sou uma pessoa muito inteligente, eu gostaria de passar os meus conhecimentos, né, para as pessoas. Então eu vou gravar esse vídeo aqui do nada, veio do nada que veio essa vontade, né? Não foi assim. Isso foi planejado, eu já sabia ontem que eu ia gravar esse vídeo, né? Eu li muita coisa, né, para criar esse conteúdo aqui para vocês, para falar sobre todas essas coisas. Então não surgiu do nada, surgiu de uma rotina. A gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. Isso vai ajudar bastante também a gente ser consistente. E uma outra coisa importante que eu vejo pouca gente fazer é celebrar as pequenas vitórias. A gente às vezes pensa, eu vou, sei lá, a hora que eu conseguir, sei lá, uma promoção no meu emprego, né, eu vou viajar, né, a hora que eu conseguir, sei lá, dobrar o meu faturamento, né, eu vou, sei lá, tirar férias, né, com a minha família, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Você não precisa fazer isso. Eu acho que, inclusive, tem a ver com questão de dopamina, né, serotonina, todas as questões de neurotransmissores que a gente tem. Eu acho que quando a gente atinge um objetivo que for, né, às vezes conversar com aquela pessoa difícil, você precisa daquele cliente ou aquele parente, que você sabe que você precisa conversar, sabe? Você deu uma pequena recompensa, sei lá, no final do dia assistir uma série, por exemplo, tem gente que fala, não, eu tenho que ser produtivo, eu não posso, né, assistir série. Gente, eu assisto série aqui com a Rita. Eu jogo, né, jogo aqui no computador, o pessoal sabe que eu sou bem nerdão, gosto de fazer isso, né, assisto as séries, né, vejo, leio bastante, escuto podcast e tal. Tudo isso dá para a cabeça a gente ter uma rotina consistente. Então a gente pode celebrar nessas pequenas vitórias. Por exemplo, eu estou mesmo preocupado com a minha saúde, fazendo atividade física, controlando a minha alimentação, mas nada impede, né, em algumas vezes na semana, eu comer um pedaço de bolo, né, eu tomar um sorvete. Tem gente que se restringe tanto e não comemora as pequenas vitórias que se consegue. Isso vai fazendo que a gente tenha uma vida mais chata, né? E a gente deixa de ser consistente, porque fica uma coisa meio esquisita, né? Meio parado. Então, celebrar as pequenas vitórias realmente é bastante importante. Uma outra coisa que eu vejo que as pessoas que têm, os guerreiros, né? As pessoas que conseguem realmente bastante coisas na vida, elas sabem que elas precisam de apoio. Né? Elas sabem o poder do network, elas sabem se conectar com as pessoas certas. Então, eu tenho certeza que é muito importante o ambiente em que você vive, a questão da ambiência. Você tem muitos psicólogos, né, comportamentalistas, né, na área de behaviorismo, eles falam que o poder da ambiência é extremamente importante para os nossos resultados. É difícil, não é impossível, mas dificilmente, se você mora numa casa complicada, né, com os pais sempre brigando, né, que tem problema financeiro, que, enfim, sabe aquela coisa zoada, né? Dificilmente a criança, né, o jovem consegue se destacar, né? É importante a gente ter referências boas. E por isso que eu sempre estou dizendo aqui, pessoal, às vezes encontrar mentores, né, pessoas que já chegaram onde você quer chegar, e se espelhar nessas pessoas, né? Contratá-las, às vezes, para dar alguma consultoria. Ou, se você não tem condição de fazer isso, ler livros. Gente, as pessoas, às vezes, não têm a ideia de quando a gente fala, né? As pessoas precisam ler, as pessoas precisam, né, enfim, escutar podcasts importantes, participar de conferências e tal. Por que a gente fala isso? Por exemplo, você pega um livro, dá uma olhada na quantidade de livros que tem aqui. Isso aqui é só uma parte da sua biblioteca. Tem mais ali, tem um outro quarto também, tem espalhado na casa inteira aqui. Aí a gente gosta demais de ler. Por quê? Você imagina que você lê um livro, né, que ali está condensado, às vezes, a experiência de vida de uma pessoa, né, que passou por situações e venceu. E às vezes pode, né, dar um insight para você, alguma coisinha que você pega, você muda a sua vida. Por quanto? R$30, R$40, ou que seja, R$80, sei lá, um livro, né? Dificilmente você vai achar livros assim, normalmente é R$40, R$50, né, um livro. Né? E você tem condensado a experiência de vida da pessoa. Por que não aprender, caramba, né, com as pessoas que chegaram lá?
Então, é muito importante isso, né? Tá sempre buscando essas referências. Se você não está num ambiente legal, ou ainda não está, né? Enfim, as pessoas que você convive, o ambiente está ruim, procura se desligar, né? Procura ir para Nárnia, outro livro bem legal, né? De você ler, do C.S. Lewis. Procura se desligar, procura escutar coisas bacanas, porque a gente está sempre falando também de podcast, escutar vídeos no YouTube, não só motivacionais, não estou dizendo isso, porque motivacional é complicado, né? Você escuta uma coisa motivacional, daqui a pouco acaba. Eu digo coisas realmente importantes. Olha, como que você cria um negócio tal, sei lá, uma confecção fazendo isso? Como que eu faço para, enfim, deixar os meus traumas de infância, sei lá, vai aprender lá com um cara lá que é psicólogo, tem 30 anos de vida, o cara às vezes tem um vídeo no YouTube ensinando a fazer isso, sabe? Gente, o máximo que vocês puderem aprender com pessoas que, de novo, já chegaram lá, né, já passaram por aquilo que você está passando e conseguiu vencer, ou que tem experiência no assunto, né, que sabe do que está falando, né, é importante você fazer isso. Praticamente todas as pessoas que chegaram, que têm grande grau de desenvolvimento, né? Tem pessoas, tem os coaches da vida, coaches de verdade, né? Porque tem muita coisa ruim também aí no mercado, né? Gente que nem sabe do que está falando, não tem experiência do que está falando, né? E dando pitaco aí na vida, que ouviu dizer. Não, estou dizendo assim, procurar profissionais realmente bacanas, que saibam do que estão dizendo, e que podem ajudar você. Falando um pouquinho agora para o público que já empreende ou que está interessado, né, em empreender, que eu acho que a maior parte do que eu vejo sendo público no meu canal, é que a gente sempre fala que o empreendedorismo é a alavanca, né, que move o mundo. É uma coisa que vai ajudar você, que eu vejo que tem muita gente que às vezes acaba desistindo, às vezes nessa área do empreendedorismo, é que não vê um propósito no que está fazendo. Isso já aconteceu muito comigo também. Eu e a Rita, nós já tivemos negócios aqui, por exemplo, e quem acompanha a gente mais de perto sabe daquilo que a gente está falando, que a gente não estava muito satisfeito, não com resultados financeiros, eles davam resultado financeiro bacana, mas não era congruente com a nossa ideia, né, de empreendedorismo, que é de transformar, né, realmente a sociedade, né, de fazer sei lá, alguma coisa melhor, de trazer ordem ao caos, né? O empreendedorismo tem esse poder desde que feito da maneira correta, né? Então, por isso que a gente gosta desse modelo, né, de mentorias, de ensinar as pessoas, né, de mostrar para as pessoas, de pegar na mão das pessoas, de mostrar como que elas têm que fazer. Porque a gente sabe que pelos os depoimentos que a gente recebe, né, dos nossos alunos, né, dos nossos mentorandos, das pessoas que nos acompanham, né, é extremamente gratificante, né, a gente ter esse feedback, é uma coisa que dá realmente uma paixão, né, pra gente continuar fazendo. Se a gente não tem isso já aconteceu muito comigo, né, e com a gente, assim, se a gente não tem isso, a gente acaba desistindo, por mais que a gente consiga, às vezes, ganhar dinheiro. Teve negócios que eu tive a oportunidade de ter em mãos, que eu poderia ter ganhado bastante dinheiro, eu digo bastante, assim, R$500 mil, R$1 milhão, assim, tranquilamente. Mas eu não fiz porque não era congruente com aquilo que eu acreditava ser certo, sabe? E se eu tivesse feito, com toda certeza eu teria me arrependido bastante, né? Claro que, principalmente na época, né, o dinheiro ia ser muito bem-vindo, mas eu sabia que eu poderia estar prejudicando pessoas, sabe? Não era uma coisa muito legal. E o que aconteceu foi que o negócio, depois de 1 ano ou 2, acabou não dando certo, acabou a empresa fechando, enfim, né, coisas, né, águas passadas, né? Mas hoje eu vejo que são coisas acertadas. Então, sempre que você tiver em dúvida, sabe, empreenda em coisas, você já empreende, né? Empreenda em coisas que realmente te dêem satisfação pessoal. Você sabe que você está ajudando, né, a sociedade. Isso daí não é conversa para boi dormir. Nossa, Thiago, você está dizendo então que lucro não é importante? Não estou dizendo isso. Inclusive, eu acho que se você é competente naquilo que você faz, você precisa ser muito bem pago por isso. É nada mais justo. E quanto mais bem pago você é, melhor você se torna, né? Em qualquer coisa que seja. Se é um padeiro, por exemplo, né? É muito bom que você produza excelentes pães para que você, né, melhore o seu trabalho, para que as pessoas fiquem mais contentes ainda de te dar dinheiro. Tem gente que demoniza o lucro, né? E o lucro é extremamente importante, né, para incentivar o empreendedor a continuar fazendo um bom trabalho.
Então, né, essa parte aqui deixo mais para o pessoal que empreende, né? Empreenda em coisas que realmente façam sentido para você. Uma outra dica, isso aqui eu poderia até colocar em primeiro, tem muita gente, eu já vi alguns conteúdos e tem até um livro sobre isso, né? Comece pelo porquê, né? Se a coisa tá difícil, se você tá patinando em qualquer coisa que seja, qualquer área da sua vida, nos negócios, na saúde, nos relacionamentos, né, pessoais, o que quer que seja. Se as coisas estão difíceis, lembre lá do comecinho, lembre por que você começou. Quais foram os motivos iniciais de você ter começado a fazer aquilo que você está fazendo. Então, eu falei de relacionamento, né? Às vezes você está num casamento que está complicado, né? Fala, eu vou desistir, não vou jogar toalha, né? Não dá mais, né? Será que não dá mais mesmo? É claro que existem casos e casos, né? Mas eu vejo hoje, né, que tem muitos casamentos que acabam se acabando, né? Por motivos não tão justos, né? Por talvez uma conversa melhor, lembrar lá do começo, por que a gente está junto, né? Quais são as características dessa pessoa que me fez, né, me apaixonar por ela, né? Ou acabar amando, né, essa pessoa, né? Acho que é importante a gente voltar no porquê. Se você está empreendendo e a coisa está difícil, e você tem isso, né, que eu acabei de dizer antes, você tem esse senso de propósito, sabe que é uma coisa boa, mas às vezes a coisa não está legal, às vezes você está com falta de cliente, a parte operacional, não sei. Então, às vezes você está quase desistindo, mas você sabe que é um bom negócio, você sabe que é um empreendimento bacana. Lembra do porquê que você começou, né? E outra coisa, às vezes é difícil, né? Empreender é difícil, né? Mas lembrar de coisas mais profundas. Né? Por que você está fazendo isso? É pela sua esposa? É pelo seu esposo? É pelos seus filhos? É para dar um futuro melhor para sua família? Né? Lembrar do porquê. Eu acho que quando a gente está numa situação difícil, quando a gente lembra dos nossos porquês, a gente vai encontrar os comos, né? Como que eu faço para resolver esse problema? Como que eu faço para sair, né, dessa adversidade e tal? Então, acho que acaba ficando mais fácil e acaba sendo muito mais tranquilo, né, para a gente empreender cada vez melhor. Uma outra lição que com toda certeza vai fazer enorme diferença para você vai ser um dos guerreiros, uma das guerreiras. Quando a vida bater em você, você vai olhar e falar, manda mais que eu aguento. Que tem a ver quando a gente constrói o nosso caráter e a nossa autoestima. E pela experiência de vida que eu tenho, pelas coisas que eu vejo, pelas coisas que eu leio, autoestima e caráter tem tudo a ver com o movimento, né? Tem a ver com as porradas que você toma, né? E você saber que você aguenta mais, sabe? Você está preparado, você está preparada. Pessoas às vezes que têm uma baixa autoestima, claro que não vou generalizar, existem outros casos, mas normalmente o que se vê é a pessoa que às vezes tem baixa autoestima é que ela não foi forjada mesmo lá no fogo quente, né? Não passou por situações e conseguiu vencer essas situações e saiu mais forte do outro lado. Então, o que eu queria dizer para você é você precisa se colocar em constante movimento. Você precisa fazer coisas difíceis, coisas que você não está acostumado a fazer. Por exemplo, se você der uma olhada, tá? Não faz isso não, que vai dar até vergonha. Tô brincando, faz isso sim, né? Até para você sentir um pouco melhor. Não que eu seja um grande comunicador, não me vejo assim, eu gosto de falar, não sei se já perceberam, né? Mas se você der uma olhada nos meus primeiros vídeos, né, no YouTube, vocês vão ver uma coisa muito medonha, né? Eu tinha uma enorme dificuldade, assim, eu tinha muitas ideias, né? Eu lia bastante, eu sabia, né? Eu queria fazer conteúdos e tal. Mas quando eu clicava no botão para começar a gravar, travava. Não sabia o que fazer e tal, era uma coisa muito difícil. Né? E as ideias meio que congelavam na cabeça, eu queria ser muito certinho, eu queria falar um português todo correto, né, para impressionar as pessoas, para mostrar, né, a minha sabedoria e tal, né? Por quê? Porque eu achava que era isso que as pessoas precisavam ver, elas precisavam olhar para mim, chegar uma figura de autoridade, para falar, poxa, se esse cara tá falando é verdade, né? Mas era uma dificuldade que eu tinha, né? Eu me travava completamente. O que eu fiz? Né? Eu desliguei.
né, eu parei de fazer vídeo. Não, você tá vendo esse vídeo. E, aliás, eu comecei a fazer vídeo, se eu não me engano, acho que foi em 2009. Então faz, sei lá, quase 15 anos, né, dos meus primeiros vídeos. Né? E aí você nota uma melhora. Claro que tem muita coisa que precisa melhorar ainda, né? Provavelmente daqui a 15 anos eu vou estar olhando e falar, poxa vida, né? Tinha muita coisa, né, que eu precisava melhorar. E faz parte, né? E tá tudo certo. Mas a minha autoestima como produtor de conteúdo em vídeo melhorou absurdamente, né? Hoje eu ligo a câmera, tô falando aqui com você, né, tranquilamente. Né? E, assim, uma coisa interessante, eu sou praticamente a mesma pessoa que eu era há 15 anos. É claro, mudou muita coisa, mas eu digo assim, não mudou só a questão do conteúdo, o que mudou é a questão de eu passei pelo processo, eu passei pela dificuldade, eu passei pela batalha mesmo de fazer todo dia ou sempre, né, que eu podia. Antigamente eu fazia até mais vídeos, né? E venci. Hoje não tem dificuldade nenhuma em ligar a câmera ou falar para, sei lá, 500 pessoas numa palestra. Né? Antes eu me travava bastante, por uma série de razões. Mas quando a gente vai fazendo sempre, tem essa questão da consistência, que eu já falei lá no vídeo, acho que a maior parte do que eu estou dizendo aqui tem a ver com essa questão da consistência, porque tá tudo, é um guarda-chuva, né? Tá tudo interligado, você fazer sempre, para você melhorar sempre. Mas isso vai te dando um caráter melhor, e você vai ir melhorando a sua autoestima. Isso daí, puxa vida, isso melhora muita coisa em vários aspectos da sua vida. Né? Melhorou para mim na questão de produção de conteúdo, mas melhorou na minha vida de uma forma em geral. Né? Hoje eu me relaciono melhor com as pessoas, né? Eu exponho a minha opinião sem ligar para o julgamento das pessoas. Eu falo sobre situações difíceis, sobre política, sobre economia, sobre filosofia, sobre aquilo que eu acho que está errado. A pessoa está dizendo que eu discordo, obviamente, com educação. Mas antes eu não dava uma opinião, né, para não chocar, né, para não desagradar às vezes a pessoa, né, e hoje não, hoje eu dou minha opinião, eu tenho minha opinião, isso me torna um homem melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor, e tudo isso, né, por essa questão, né, de ser constante, né, e melhorar a autoestima. Então, se coloca em movimento, faça as coisas difíceis que você tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer, né, eu não conheço provavelmente você, né? Mas você sabe, eu preciso de alguém para me falar o que eu tenho que fazer. Não vem com essa não. Você sabe o que você tem que fazer no seu negócio, para a sua saúde, nos seus relacionamentos, muito provavelmente você sabe, lá no fundo você sabe. Então faça as coisas difíceis, né? Para você se tornar melhor, não é que as coisas vão ficar mais fáceis, você fica melhor, né? E você consegue lidar melhor com os problemas quando eles aparecerem para você. E falando em questão de negócios, né, que vocês já viram que eu sou apaixonado, né, sobre isso, e eu falei a respeito da gente ser congruente, né, os nossos empreendimentos serem congruentes com aquilo que a gente acredita, né? Então, uma outra dica que eu preciso passar para você, se você está pensando, né, em empreender, principalmente na internet, né, você gostou desse negócio, né, de empreendedorismo online, eu quero fazer algum negócio e tal, além de você ser congruente, o que eu diria para você é você aprender a monetizar as suas paixões. É muito mais fácil você ganhar dinheiro com as coisas que você já gosta de fazer, sabe? E hoje em dia, pessoal, às vezes, talvez você nem vai entendendo o que eu estou dizendo, né? Mas se você quiser, às vezes, a minha ajuda, manda uma mensagem para mim, ou pesquisa no Google aí sobre como monetizar a paixão. Hoje em dia, você consegue ganhar dinheiro em praticamente qualquer nicho. Sabe? Tem gente que é apaixonado, por exemplo, sei lá, por fazer bolo, sabe? Confeitaria, por exemplo, né? Você pode criar um produto ensinando as pessoas, né, dicas de confeitaria. Mas não só isso. Tem gente que acha que é só questão de curso, né? Vou vender infoproduto, que é ótimo, né? Os produtos de informação é uma das grandes maneiras de você empreender na internet, porque eu posso fazer mais conteúdo sobre isso. Mas tem gente que tem uma paixão, sei lá, por, Cavaleiros do Zodíaco, né? Um dos animes que eu gosto pra caramba. Tem gente que é apaixonado por Cavaleiros do Zodíaco. Tá, Thiago, mas como é que eu empreendo com isso? Cara, você pode fazer conteúdos a esse respeito, né? Sobre, né, detalhes dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Curiosidades dos Cavaleiros do Zodíaco. Por exemplo, ser referência sobre esse assunto, se você gosta disso, né? Criar um canal no YouTube, por exemplo, começar a fazer vídeos e ser pago, né, com AdSense, por isso, né? O Google paga para você, cada 1000 visualizações você vai ganhar um tanto.
E como tem outras pessoas que também são apaixonadas pelo assunto, elas vão consumir o seu conteúdo, né, vão compartilhar com outras pessoas, você começa a ganhar mais dinheiro. Né, e você pode criar produtos em cima disso, assim, enfim. Gente, vocês não têm noção, tem gente que tem paixão, sei lá, pelos Smurfs, por, sei lá, qualquer coisa que seja. Curiosidades sobre séries, o cara monta lá um blog, por exemplo, falando sobre curiosidades sobre séries. E aí esse blog começa a ter bastante acesso, você pode ganhar. E você não está vendendo nada, você vende lá espaços publicitários. Se você criar um produto em cima disso, além disso, ainda você pode ganhar com seus próprios produtos. Então, você aprender a monetizar suas paixões é uma das maneiras muito, muito sábias, tá? Para você ter, assim, um vislumbre de vida melhor quando as coisas ficarem difíceis. Porque muitas das coisas que a gente passa, né, dificuldade na vida, é por questão financeira. E quando a gente tem essa parte mais tranquila, né, a gente tem um rendimento, tem múltiplas fontes de rendimento vindo, né, as coisas ficam mais fáceis. E é mais fácil ainda quando aquilo que você faz é congruente, como eu já disse, né, com os seus valores, e quando você gosta daquilo que você está fazendo. Né? As pessoas percebem isso, vai ficar muito mais fácil para você. Então, pessoal, eu acho que eu consegui, né, passar algumas das minhas visões aqui para você. Tá? Lá no blog, lá no Sucesso Agora, eu vou criar um artigo, né, sobre essas coisas e mais algumas. Talvez você já até tá vendo esse vídeo no blog, né? Se você não tiver, dá uma olhada lá, vou deixar o link na descrição aqui para você ver. Lá você tem centenas de artigos falando sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre copyright, neuromarketing, tem artigos meus, da Rita, tem um vídeo lá, né, tudo de graça, né, para vocês conseguirem ter realmente resultados na vida de vocês. Dá uma olhada lá, dá uma olhada na descrição, né, no vídeo, vou colocar outras informações também, tem o nosso e-book lá com 36 maneiras de você ganhar dinheiro pela internet, que você vai encontrar ali, com certeza alguma delas você vai conseguir encontrar, porque a gente acredita que enquanto essa parte financeira da sua vida não tiver bacana, se não tiver, né, tendo um rendimento legal, dificilmente você vai conseguir pensar em coisas mais elevadas para você. Então, resolve essa parte financeira, começa a ter renda, né, para você ter condições de você pensar em coisas melhores para você. Espero que esse conteúdo realmente tenha sido útil para você. Não são lições jogadas, coisinhas que eu tirei assim de outros conteúdos, né, da internet, tudo são coisas que eu realmente vivencio, coisas que eu aprendo aqui nos livros, né, que a gente lê. Claro, tem coisas de conteúdos também que vem na cabeça, mas essas coisas que eu listei aqui são coisas que realmente eu acredito, né, que se você colocar em prática, eu tenho certeza absoluta que vai fazer uma enorme diferença para você. Beleza? Do fundo do meu coração, espero que você tenha muito sucesso na sua vida. Forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.